Boa noite a todos. Vamos começar agora sobre histologia, né? Nós estudamos muito sobre células, sobre moléculas. As células são formadas por moléculas constituídas por hormônios. Agora a gente vai para a parte dos tecidos, por células. Mais para frente no curso de vocês vão estudar sistemas em anatomia e fisiologia, que vai detalhar mais sobre os órgãos e sobre o conjunto, né? Como por exemplo, o sistema respiratório, formado ali no nariz, laringe, traqueia, pulmão, etc. E é bem bacana essa matéria. Então, pessoal, o tecido epitelial, ele é caracterizado principalmente pelas células justapostas, que são as células bem organizadas. E esse tecido epitelial são as células que revestem as cavidades. O que são essas cavidades? São partes ocas onde tem luz. A gente chama de lúmen, né? Deixa eu ver se tem outra imagem aqui. Um grande exemplo é a boca. A boca é uma cavidade, é uma passagem, né? E ela precisa ser um pouco mais resistente, porque ela tem ali impacto físico, e ela é revestida por uma camada de tecido. A câmera aqui. Outro exemplo, o estômago. Ele é revestido, ele é uma cavidade oca, e ele é revestido por um tecido ali mais resistente. E também é tecido epitelial, assim como os rins, a vagina, o pulmão, cavidades ocas, assim também os vasos sanguíneos, né? Tem ali também uma parte oca, onde passa o sangue. Tudo isso é revestido por tecido epitelial. Então, na aula prática, sempre que vocês veem um tecido que tem um lúmen, que é uma parte com luz, que vocês vão ver bem no microscópio, que é uma cavidade oca, vocês vão poder classificar isso como tecido epitelial. Tem pouca substância ou seja, entre cada célula tem pouca substância ali, né? Outra coisa muito importante, gente, nesse tecido é característico dele. Ele é avalar, não tem vascularização, tá? Ou seja, dentro dessas células aí do tecido epitelial. Como eu falei, ele é um tecido de revestimento, reveste ali as cavidades, né? Superfícies internas do nosso corpo. Também ele é responsável pela formação das glândulas, né? E outra coisa, ele também reveste a nossa corporal, a nossa pele. Todo esse órgão aqui, a nossa pele, é revestido por um tecido epitelial, que é um dos tecidos epiteliais mais grossos que tem, porque tem que ser muito resistente, né? Contra físico, contra patógenos. O tecido epitelial também ele tem uma grande atividade mitótica. Vocês lembram sobre isso? Mitose? Ou seja, a regeneração dele é muito boa. Né? Ele também se multiplica muito rapidamente. Nem só para se regenerar, mas se multiplica muito. Ele também é apoiado em uma lâmina basal, ou seja, ele não fica flutuando, a célula ela não fica uma grudada na outra flutuando assim. Ela fica apoiada em uma membrana basal. E a membrana basal é o tecido conjuntivo, que contém esse tipo de célula. Outra coisa é que a célula tem alta célula com célula, e também célula com a membrana basal. Isso confere característica dinâmica, né, e de resistência. Ou seja, tem uma alta resistência. Então, aqui a gente pode ver um tecido epitelial de um túbulo do rim. Aqui está o tecido oco, a célula juntinha. Aonde está essa membrana base, onde a célula está apoiada? Vocês estão vendo o mouse aqui, essa bolinha azul? Tem uma linha preta. É claro que não existe essa linha preta, que está preta só para conseguirem ver bem. Porque a célula fica apoiada em tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo dessa lâmina basal. E entre a lâmina basal e a célula tem essa linha, né, que é chamada de lamela média. Então vocês têm que ficar atentos nisso, porque o Germano ele vai perguntar, ele vai perguntar sobre a classificação. Então vocês sempre têm em consideração a célula, a lamela média, né, que está dividindo a célula, que é essa parte preta, e a lâmina basal. Tem um branco o nome do negócio que agora acabei de falar. É lâmina mesmo, isso. A lâmina basal, né, que é o tecido conjuntivo.
Vocês podem ver que tem vários formatos diferentes, como aqui, por exemplo, está bem achatado, aqui está bem grosso, aqui está fino, tem vários formatos diferentes, e vocês vão classificar tudo de acordo com os formatos, porque vai ter um que vai ser só isso, classificar o tecido. Então tem que não decorar, mas aprender. Assim como foi o ciclo celular, lembra? Lá mitose, meiose, que vocês aprenderam a todas as fases, provas e metas. Eu acho que o Germano nem cobrou isso na prova ainda. Mas já foi importante você saber. A lâmina basal, que é essa parte aqui onde fica apoiada a célula, como eu acabei de falar. Uma estrutura de suporte que leva nutrientes às células através de difusão. Como eu falei, o tecido epitelial, as células epiteliais são avasculares e vaso sanguíneo. E a função do vaso sanguíneo, né, dos capilares, é levar os nutrientes às células e gases. Só que como elas são avasculares, como que esses nutrientes chegam? Através de difusão. A lâmina basal é que ela fizesse o nutriente atravessar ela e entrar dentro da célula. Então, ela promove aqui sua adesão, também é isso. Epitélio de revestimento. Porque, como eu falei, a principal característica do epitélio é o revestimento, né, do lúmen lá. Vou falar sobre isso. Ele reveste, ele separa o tecido conjuntivo das cavidades internas. Estômago, laringe, as cavidades dentro do nosso corpo. Ele reveste também as superfícies externas. Como eu dei o exemplo aqui, a pele. Funciona como um protetor e um controlador da passagem de substância para o tecido conjuntivo. Um exemplo grande disso é o intestino. Vocês sabem que o nosso intestino é o responsável pela gente poder sugar a água. A gente não absorve a água, os nutrientes, pelo estômago ou por qualquer outra parte. É o intestino que faz a absorção de todos os nossos nutrientes e água. Sim, intestino. E graças à célula nesse intestino é que é possível ter essa absorção. Aqui a gente tem aqui, vendo real, né, no microscópio, alguns exemplos. Vocês estão vendo aqui um lúmen, que é essa parte que isso aqui é um sanguíneo, né? Tem um lúmen aqui. Aqui vocês estão vendo o estômago. Vocês estão vendo aqui que a célula está bem aqui cilíndrica, né, prismática, né, na verdade. E aqui tem as vilosidades, que é uma característica do estômago. E os cílios também. Aqui tem uma glândula. Vocês estão vendo que a glândula tem uma parte oca, onde tem aqui, mostrando que é por aqui que está sendo secretados os hormônios, né, a ação também. Os hormônios não, desculpa, secreção. Como o suor, por exemplo. Ele vai ser secretado pelo oco. E ele é revestido pelo quê? Por um tecido epitelial. Essa primeira camada mais fina aqui. Aqui a gente tem outro exemplo de um tecido epitelial, que é a pele, o mais grosso. Sempre cai na prova a pele, sempre. Porque é um dos tecidos mais difíceis de classificar. Porque vocês veem dessa grossura aqui, o que é isso? Simplesmente queratina. Dá hipermeabilidade para a pele, né? Para ser a prova d'água. E essa queratina aqui é muito protetora. Aqui embaixo, nessa linha mais escura, então a linha mais escura, vocês vão ver que tem a lâmina base, tem aqui células pavimentosas, do tipo pavimento. Isso aqui tudo também é camada da pele. É muito grossa, realmente. Depois eu vou ensinar como que classifica ela, tá? Para vocês arrasarem. Bom, tem funções diversas, como a proteção, resistência, a absorção, a gente falou, né? O estômago, o estômago, os intestinos. Proteção tem a pele, resistência, né? Tem bastante resistência. Transporte, como que transporta o muco, né? Ele sempre transporta o muco em uma direção só, como, por exemplo, o catarro. Permeabilidade, secreção. A função ela do tipo de célula, em que local que ela vai estar. Epiglandular. Essa parte que é das glândulas, né? Eu sempre cobro um pedaço de glândula. A glândula ela é formada por um tecido epitelial que é especializado em secretar. Vocês lembram que a gente estudou sobre vesículas? Que tem célula que ela tem uma secreção de vesícula controlada. Ela produz várias vesículas, deixa na cidade e solta essas vesículas na corrente sanguínea só quando recebe um sinal, né? Um exemplo disso no pâncreas, ele é um enorme glândula. O pâncreas, ele vai guardar ali as vesículas com insulina, e assim que ele perceber que no sangue tem muito açúcar, esse vai ser o sinal dele, então ele vai liberar a insulina que vai controlar o açúcar do sangue.
Nós temos dois tipos de glândulas, são as endócrinas e as exócrinas. As endócrinas, a secreção dela, o produto da secreção dela, é direcionado à nossa corrente sanguínea. Ele secreta para dentro do corpo, né? A nossa corrente sanguínea. E como eu dei o exemplo, o pâncreas, que secreta diretamente na corrente sanguínea, como vocês estão vendo na imagem. Tem que a célula epitelial da glândula está secretando diretamente na corrente sanguínea. Na glândula exócrina, a secreção é em direção à parte externa, seja do lúmen, seja para fora do corpo. Um exemplo, glândulas mamárias, vai secretar o leite para fora. Glândulas salivares, e aqui uma glândula exócrina. Uma glândula sebácea, por exemplo. Né? Vocês entenderam até aqui? Sobre glândula endócrina e exócrina. Endócrina secreta para dentro diretamente na corrente sanguínea, e exócrina secreta para o meio externo. E o tecido epitelial em si, ele né? Que é uma camada de célula que reveste a cavidade, o lúmen. Qualquer pergunta pode fazer, tá, gente? Tá? Porque essa parte aqui é maior e não tem dúvida nisso aqui, que é complicado. Só um minuto. Como uma glândula funciona? Posso perguntar? Lúmen que você fala é o espaço interno, né? Oi, você pode repetir? Posso sim. Lúmen que você fala é o espaço interno ali do órgão, no caso, né? Lúmen é a cavidade. A gente chama de lúmen porque no latim significa luz. Então, vocês estão vendo, por exemplo, isso aqui tem uma luz aqui. Ou seja, isso aqui pode ser um vaso sanguíneo. Um vaso sanguíneo. Não, né? Vocês estão vendo? Estão vendo nessa segunda imagem aqui, é a do estômago. Aqui tem as células. Se vocês estão vendo aqui essa parte branca, sim. Isso aqui indica que é o interior do estômago, né? Que lá não tem célula, o interior do estômago é oco. Nessa imagem aqui também, aqui para fora da célula, isso aqui é a pele, isso aqui é o que está fora da pele lá. Então, lúmen que a gente fala é sempre alguma parte oca, uma cavidade, como um vaso sanguíneo, que dentro dele é oco. Então, a célula epitelial é exclusiva desse tipo de tecido. Ele reveste alguma cavidade oca. Boca, vagina, uretra, estômago, que tem ali uma de uma proteção maior e também de alguma de lubrificação, alguma coisa do tipo, ou proteção, é revestida por tecido epitelial. Eu acho que na aula prática deve ter umas 40 lâminas para vocês entenderem a identificar. Então, o Gemini vai chegar na prova e perguntar, o que é isso aqui? Aonde que está isso aqui? Dessas 40, vocês vão ter que se virar e falar, é isso aqui, e apontar para ele. Só que na prática, eu espero que eu também seja monitor, eu vou dar uns macetes legais para vocês. Conseguir fácil. Então, essa célula epitelial, essas glândulas, como eu estava falando sobre glândula, né? Isso mesmo. A glândula, ela não simplesmente secreta a hora que ela quer. Ela precisa de algo de forçar ela. Então, o que acontece? Tem um tipo de célula que chama célula mioepitelial. Vocês lembram que o tecido epitelial é só esse tecido que reveste. Então, essas outras células que estão em volta aqui, toda embaralhada aqui, são as células mioepiteliais, ou seja, são algum tipo de músculo que serve para poder pressionar a glândula e fazer a secreção sair, quando necessário. Isso o corpo faz sozinho. Neuroepitélio. É um tipo de tecido epitelial também, assim como o mioepitélio, né? O neuroepitélio é um tipo de célula epitelial, só que é diferente. É especializada nos estímulos sensoriais. E aqui tem um exemplo que é a língua, né? A língua, a gente sente o gosto. Como que a gente sente esse gosto? Porque ele tem células epiteliais que revestem a língua, que são especializadas, são as papilas gustativas. E associadas às papilas estão, claro, algumas células que tem, os estímulos são percebidos por células nervosas. Só que no caso do olfato, visão e paladar,
A primeira célula a sentir isso é as EPs, são especializadas aí em conjunto com as células nervosas. A gente sente o gosto, consegue sentir cheiro. Só que tem um sentido que não é percebido pelas células epiteliais, que é o tato. Quando a gente sente alguma coisa, ou frio, ou calor, ou dor, não é através da célula epitelial, é simplesmente por células nervosas. Tá? Os outros sentidos aí têm relação com a célula epitelial, que é o neuroepitélio, mas o sentido não tem relação com a célula epitelial, tem só com a célula nervosa. O Germano é para pôr assim, pergunta de verdadeiro ou falso. Agora, em si, o que é uma célula epitelial? A gente vai estudar agora uma célula epitelial. Ela tem aqui, a gente vai estudar a polaridade dela. O que é isso? São os lados dela, as laterais aqui, as extremidades dela. Então, a célula, ela tem aqui a sua membrana plasmática, como a gente chama plasmática, e cada uma tem um domínio. A gente tem aqui em cima um domínio apical, que é a parte de cima, um domínio lateral e o domínio basal. O próprio nome já fala o que é apical, que é em cima, lateral, que é do lado, e basal, que é embaixo. Só que o domínio basal, a gente costuma chamar de basolateral, porque o que está embaixo também está em cima. Então, é uma só, não é dividido, só aqui que divide. Ou seja, é um domínio apical e um basolateral. Vocês podem chamar isso aqui de um domínio só. Né? E cada domínio desse, a própria especialização, tem componentes específicos ali que dão uma boa aderência ali e formam características do tecido epitelial que a gente já viu, né? Resistência, etc. Vamos primeiro do domínio apical. O que tem em cima da célula epitelial? A gente vai dar um grande exemplo, né? Um exemplo aqui, que é a microvilosidade. Lá dentro do estômago, a gente tem essa microvilosidade, que ela é especializada em absorção, né? Desculpa, eu falei estômago de novo, toda hora eu confundo, é intestino do gado, tá? É o intestino que absorve, não o estômago. Apesar de também ter algumas absorventes, mas eu vou falar disso depois. No intestino delgado, a gente tem microvelocidades aqui que estão no topo da célula, na parte apical, em cima dela. Essas estruturas aqui. Só que elas são muito pequenas, a gente mal vê com microscópio, né? Isso aqui é especializado em absorver os nutrientes, a água, entendeu? Outra coisa que tem no domínio apical, na parte de além da microvelocidade, são os cílios. Mas espera, primeiro do glicocálice, tá? São os glicocálices. O que é? O glicocálice, vocês estão vendo nessa imagem que tem umas bolinhas pretas aqui? Tem várias bolinhas pretas aqui, ó. Essas bolinhas pretas aqui são pequenas células que são especializadas em secretar. O que ela secreta? Ela secreta uma barreira protetora que protege do ácido, né? Porque vocês sabem que o estômago, por exemplo, é um grande exemplo. O estômago, ele secreta um ácido. Então, tem aqui os glicocálices que vão proteger esse ácido. É um grande exemplo. Ele confere ali uma proteção mecânica contra os agentes químicos e físicos também. O glicocálice. Outra coisa que tem na zona apical é os cílios, onde a gente encontra principalmente ali no trato respiratório. Quando a gente, por exemplo, tosse, é porque tem alguma coisa que não deveria estar aqui, que está entre o nosso pulmão. Então, o que acontece? Por exemplo, vai entrar um patógeno que vai entrar no seu sistema respiratório. Esse patógeno fica preso no muco, catarro, né, como vocês conhecem, que fica na garganta. E esses cílios, o tempo todo, empurrando para cima o muco. Ou seja, o patógeno caiu, grudou no muco, os cílios vai empurrar esse muco para cima e vai tentar pôr para fora. Ou no espirro, ou quando você tosse, e põe para fora. E aqui vocês vêem uma glândula, né, que é a que secreta o muco. Tá? Associada ao cílio, apesar do cílio também poder secretar alguns. Aqui, curiosidade, né, que quando a via aérea no sistema respiratório, ele é agredido, por exemplo, pelo vírus da gripe, ele começa a secretar muito muco para expulsar esse agente invasor. Então, é por isso que a gente tosse tanto, muito catarro,
nariz escorrendo, porque vai tentando secretar muito muco para poder tentar expulsar esse agente invasor. E nesse núcleo, água, sais minerais, gordura, resto celular, entendeu? São restos. Vão catar para tentar pôr esse agente contaminante. Outra É uma coisa que a forma gente de não falou defesa, são não os é? estéreos. Isso, proteção, é uma das características aí da célula epitelial. Então, os cílios, ele domina o apical da célula epitelial, está na parte de cima, que serve para proteção. Dependendo de onde a célula epitelial vai estar, ela vai ter ali um domínio específico. Como, por exemplo, a pele está fora do nosso corpo, não precisa de cílios nem microvelocidades, porque não vai absorver, não vai limpar moco nem nada. Então, ele mas tem uma camada grossa de queratina, que é para ser permeável, entendeu? Cada célula epitelial está num lugar específico do corpo, fazendo ali uma função que tem que fazer. Outra coisa, gente, é o estereocílio. Não é muito falado dele, porque os estereocílios, eles são cílios fósseis, né? Eles são encontrados ali. Um exemplo, dentro do ouvido, que está ali em associação com o sistema sensorial, com os cílios mesmo, e ele vai ter uma função de absorção e também uma função sensorial, o estereocílios. Ele diferente do que está no sistema respiratório, ele não se movimenta em uma direção, ele fica parado, ele é imóvel. Pronto, a gente já falou do domínio apical. Vocês têm alguma dúvida sobre o domínio apical? Aqui a gente tem uma célula e tem um domínio apical. A gente tem o quê? Microvilosidade, glicocálice, né? A microvilosidade tem sua principal função de absorver. É os cílios. Gente, uma pergunta. Que forma esses cílios? Vocês se lembram? O que confere essa movimentação ciliar? Qual que é a pergunta mesmo, perdão? Qual que é a mesma pergunta? O que forma a estrutura desses cílios? Responsável pela movimentação ciliar. Cílios ou então flagelos. Eu sei que é o citoesqueleto, né? Eles eu não sei. Isso. O microtúbulo, ele é o responsável pela movimentação dos cílios e... Qual o microtúbulo? A gente vai ainda sobre os citoesqueletos nessa matéria, eu acho mais para frente, talvez. Porque o esqueleto tem muita relação, né, com a questão epitelial, a junção, a movimentação, como, por exemplo, que forma que os cílios são os microtúbulos, né, feito de... Enfim. Vamos para o domínio lateral. No domínio basolateral, vamos encontrar 5 tipos de especialidade. No domínio apical, a gente encontrou algumas especialidades, foi as microvilosidades, né, e os cílios. Ali tem tendo função de absorção, de movimentação. E no basolateral, a gente vai ter 5 especialidades. Eu vi que o Germano ele falou bastante sobre isso, né. Talvez podem ficar um pouco confusos, porque ele costuma mudar as palavras para falar da mesma coisa. Só que é a mesma coisa, tá? Às vezes ele chama isso de zona lateral, o que ela faz? Mas, assim, o domínio basolateral tem essas especialidades, tá? Eu escrevi resumidamente sobre cada uma, para depois vocês poderem reler e não ter dúvida. Primeira especialidade, zônulas de oclusão. Gente, lembrando que vocês não precisam decorar isso agora, mas vocês vão estudar para poder aprender. Quando eu mostrar a imagem, vai ser mais fácil para vocês pegarem, porque vocês vão ver aqui, isso é célula, e aqui está separando outra célula. Então, cada um desses aqui, até teve um slide que eu falei sobre eu vou falar sobre cada uma dessas especializações. E essas especializações é o que mantém a célula presa uma à outra, se comunicando uma com a outra, tendo resistência mecânica, absorção. Essas especialidades aqui de domínios é o que confere, caracteriza o tecido epitelial, né? Primeiro, zônula de oclusão. O que é isso? Ela possui uma estrutura especializada em formar uma barreira que impede a passagem de substância de um domínio para o outro. Ou seja, vai impedir que a substância do domínio apical passe para o domínio lateral, ou seja, ali tem um ácido, vai impedir que esse ácido infiltre entre as células. É muito bem permeável, entendeu? Isso é formado graças a essa zônula de
AD de oclusão. Vamos zônula de oclusão. Vocês estão vendo aqui em cima? Está bem topo, impede que o que está aqui passe por entre as. Então, a barreira é permeável. Permeável. Essa barreira aqui, a gente pode ser seletiva, ela pode deixar passar o que ela quiser, para cá, para dentro, a macromolécula, a micromolécula que ela quiser, ou pode ser hipermeável, como a pele. A pele tem ali a queratina que é hipermeável. Essa zônula de fusão não vai deixar nada passar. Zônulas de adesão, como o próprio nome já diz, é uma estrutura especializada em manter a célula aderida umas às outras, é como se fosse um adesivo, né? É uma adesão física, composta por uma faixa contínua. Vou mostrar aqui também. Eu não acabei de falar da zônula de oclusão. A zônula de adesão, ela serve como se fosse um adesivo colado uma à outra, só que não é físico, ou seja, não tem ali um citoesqueleto grudando uma célula na outra. É tudo químico. É através de química que ela fica colada uma à outra. Não é nesse pontinho específico, tá? Essa zona de adesão contorna a célula toda. Imagina que tem uma faixa aqui, ó, que está contornando a célula toda. Vocês conseguiram entender que essa faixa que eu estou tentando fazer vocês imaginarem aqui, essa zona de adesão não está nesse ponto fixo aqui que eu estou mostrando. É como se fosse uma faixa que liga todas as células, uma à outra nesse ponto. Na aula do Germano, ele fala sobre isso, né? Sobre esse adesivo, né? Que está contornando a célula, essa zona de oclusão. Junções gap, também chamada de junções comunicantes, só que é mais conhecido como junções gap, tá? Em livro vocês vão ver junções. Elas são responsáveis pela comunicação celular. Gente, como uma célula se comunica com a outra? Alguém pode me falar? Se vocês verem a palavra comunicação, uma célula vai se comunicar com outra. Comunica. Oi? Por sinais? Isso, por sinais. Através de sinais. E o que são esses sinais? São moléculas, né? Que elas secretam moléculas que vão ser reconhecidas por outra célula. Isso aí é a via de transdução. Então, essa junção gap, ela é responsável pela comunicação celular. A célula, sim, se comunica por sinal. Só que, no caso, vai ser uma comunicação física mesmo. Né? São estruturas de proteínas, aqui, que formam um tubo. Esse tubo atravessa uma célula e outra, e assim, o que está aqui pode passar uma célula para outra, se comunicando uma com a outra. Aí vai para distâncias entre as células aqui. Essas junções comunicantes, gap. Né? Entenderam sobre a junção gap? É bem simples, né? Sim. O desmossomo, gente, é muito parecido com a zona de adesão, porque o desmossomo, assim como a zona de adesão, tem a função de unir uma célula a outra. Mas, como eu falei, a zona de adesão é como se fosse um adesivo químico, né? Que a célula é grudada uma a outra assim. E é uma faixa, né? Que contorna a célula toda. No desmossomo, não. Específico. É nesse pontinho aqui que está acontecendo essa união. E tem um citoesqueleto que está fazendo isso. Que é o citoesqueleto intermediário, né? Composto por filamentos intermediários, que ele é responsável por fazer uma maior aderência entre a célula, que ela já fica bem aderida. Aqui também está grudando a outra, deixando impermeável. Mas aqui, ela está ficando mais ainda, graças ao citoesqueleto, né? Os filamentos intermediários. Ele está juntando fisicamente uma célula com a outra. Confere resistência mecânica e fluidez, porque a célula não fica dura, ela é fluida, é como se fosse um rio ali, ela se movimenta. Agora, o M-desmossomo. O desmossomo, ele é específico em um ponto aqui, mas não é só em um ponto, tá? A célula é coberta por isso, em volta da célula inteira. O M-desmossomo, ele também é um citoesqueleto pelo filamento intermediário, né? Só que, em vez de juntar uma célula a outra, ele gruda a célula à membrana basal. Lembra que é o único tecido conjuntivo que vocês vão achar aqui, é esse da lâmina basal, que é bem fininho, tá? Onde a célula vai ficar em cima dele. Isso vai unir a célula à membrana basal. Vai dar uma base para ela. Isso.
Então, vamos lá. Os zonas são uma barreira seletiva, hipermeável, na verdade. A zona de adesão, a célula fica responsável por unir uma célula que a outra. Os desmossomos também, mas é um ponto localizado, né? Localizado essas adesões por toda a célula, e que tem relação com o filamento intermediário, né? Aqui nós temos a junção, que é responsável pela comunicação celular, e o M-desmossomo, que é a união da célula, da base da célula, com a lâmina basal. Ou seja, a célula ela não fica flutuando, ela fica fixa em um lugar. E nessa lâmina basal. Deu para você pegar essa parte? E é bem escrito, tá? Para vocês poderem ler depois, tal, ficar tranquilo. Classificação do tecido epitelial. Gente, isso aqui é importante, tá? Porque o tecido... Peraí que meu gato... Vocês vão ter que classificar o tecido epitelial. Como que ele é classificado? A gente vai olhar dois tipos de características para poder fazer essa classificação. A primeira é o número de que a célula vai ter. Um exemplo, nesse epitélio simples, vai ter uma camada, senão tem um núcleo. Então é uma camada de célula. Tem um núcleo só, então é uma célula. Tá uma camada bonitinha aqui embaixo, a basal. Mas e aqui? Tem um núcleo em cima do outro. Ou seja, tem aqui duas camadas de célula. Duas camadas para cima já é considerado estratificado. Né? Então, a gente classifica isso. Isso aqui é falar o número de camadas, tá? Então, aqui tem uma camada, aqui tem duas camadas. E temos que tem várias camadas, como a pele, eu te mostrei que é uma camada bem grossa. Então, esse é um dos critérios de classificação. O segundo critério é o formato da célula. Só que não, na verdade, da célula, é o núcleo. Porque, de acordo com o formato do núcleo, vai ter sua característica. Um exemplo, o epitélio cúbico, ele vai ter um núcleo redondinho. Então, é uma célula cúbica. Pavimentoso, o núcleo é bem achatado. Né? Então, a célula fica achatada. E o prismático também, ele é uma forma bem oval, como no intestino. Então, ele fica cilíndrico. Agora, vamos aprender a classificar, beleza? Agora, vocês já viram, né? Tem como classificar a célula de acordo com dois critérios. O formato da célula e o número de camadas. Primeiro, o número de camadas. Pessoal, as células, elas podem ser de dois tipos. Podem ser simples, quando tem uma camada, ou estratificado, quando tem mais de uma camada. Então, aqui a gente tem um epitélio simples, tem uma camadinha, bonitinha. E aqui é um epitélio estratificado, que nem a pele, tem várias camadas, então é mais grosso. Né? A diferença entre o simples e o estratificado, funcionalmente, é o seguinte. O epitélio simples, que é uma camada, tem a função de absorção, entendeu? Como, por exemplo, os capilares sanguíneos, o intestino tem a função de absorção nessa célula. Tem até as microvilosidades aqui. Então, é simples ele, porque vai absorver. O estratificado tem uma função ali, primária de proteção e de resistência. Por isso que várias camadas sobrepostas, porque tem que ter uma resistência. Entenderam? Mas epitélio simples e estratificado, um é mais para absorção e o outro é mais para proteção e resistência. Só que tem um tipo de tecido que é chamado de pseudoestratificado. Pseudo é falso. Porque vocês podem ver esse tecido todo confuso, a célula embaixo, outra em cima, parece que são duas camadas, só que não são. Só é porque a célula tem esse formato estranho. Vocês repararam bem de perto, isso aqui é uma célula só, uma célula, outra célula aqui, está tudo tocando na lâmina basal. No estratificado, vocês estão vendo que não, essa camada de cima não está tocando a lâmina basal. Para outra camada. Mas no pseudoestratificado está tocando a lâmina basal. Então, vocês podem ver que é uma célula só. Então, aqui é um epitélio que pode dizer simples. Só que a gente chama de pseudoestratificado porque ele parece que é estratificado, mas não é. E é específico desse tipo de tecido aqui, que é o do intestino, tá? Que engana a gente. Alguma dúvida nessa parte? Estratificado simples? Podem falar. Então, beleza. Agora vamos ao segundo critério. Primeiro, foi o número de camadas, a gente falou uma camada ou mais de uma, né? Simples ou estratificado. Agora vamos para o formato. Primeiro, a gente tem um célula que tem um formato pavimentoso.
é o quê? É um núcleo achatado, como eu falei, com forma de cúbico. Nós temos aqui o ducto da bexiga, né? O ducto ali que é bem cúbico. É o núcleo. Ele é redondo, prismático, que a gente já viu do intestino. Tem um núcleo. Então, de acordo com o núcleo, tem ali a característica. E são esses três, tá? Então, quando a gente vai classificar o epitélio simples, uma camada, mais de uma camada. E esse epitélio simples pode ser, então, de três formas: pavimentoso, cúbico e prismático. Então, vocês podem ver essa imagem para entender, tá? Tá vendo aqui epitélio simples? Ou esse epitélio simples pode ser de formas. Alguma dúvida nisso? Assim como o pavimentoso pode ser dessas três formas. Desculpa, o estado. Então, o simples tem uma camada, o estratificado aqui tem várias camadas em cima da outra. Tá? Que é bem mais grosso, tem função ali de resistência e proteção mesmo. Então, quando pedir, classifica aqui o tecido para mim capilar. Eu vou falar que o capilar, ele tem a função de quê? De absorção. Então, ele é simples, tem uma camada simples. Então, ele é um epitélio pavimentoso, simples pavimentoso. Mas eu vou fazer um testezinho com vocês daqui a pouco. Agora, na verdade. Vamos lá. Revendo, a célula a gente pode classificar de acordo com o número de camadas, sendo simples ou pavimento, ou estratificado. E de acordo com o formato da célula, pavimentoso, cúbico ou prismático. Tá? Aqui tem uma imagem maior para vocês poderem ver. O estratificado tem um pavimentoso, que ele é pavimentoso, vocês podem ver aqui em cima, só que tem várias camadas. Mas vocês podem perguntar, tá, mas é pavimentoso, mas tem um formato tão estranho, cúbico, tem tudo aqui estranho. Só que vocês vão ver a célula que está dividindo com o lúmen, né? Porque o tecido epitelial, como a gente já viu, é o que reveste, é a primeira camada ali. Então, a gente consegue achatar as primeiras células, então é pavimentoso. É estratificado porque tem várias células. Bora para o teste. Aqui a gente tem uma veia. Vocês estão vendo que em volta da veia tem uma camada simples de célula. E qual o formato dela? Está achatado. Então, como que vocês vão classificar? Alguém pode classificar aí para mim, por favor? Simples ou estratificado? Ela é simples. Isso. O formato da célula. Pavimentoso. Então é o tecido simples pavimentoso. Próximo. Vocês estão vendo o que é o lúmen que está dando para a parte de luz. E aqui a gente tem as células justapostas, que é a característica dessas, as células são justapostas, bem organizadas. Vocês vão ver bem desorganizado, porque isso aqui não é tecido epitelial, isso aqui é conjuntivo, é o que está dando suporte para ele. Esse tecido epitelial, como vocês vão classificar ele? Número de camada. Ele é simples e cúbico. E o quê? Cúbico. Não é cúbico porque o formato da célula, a gente vai olhar o formato da célula. Se a célula fosse redondinha, seria cúbico, mas é oval. Então é prismático. Isso. Então, tecido epitelial simples, prismático. Esse aqui agora, alguém classifica para mim? Vou deixar os outros falar também. Vai lá, pô, fala aí. William, Daniel, Raíssa, Luiz. Olha que vocês conseguem, arrisca. Então tá, eu vou dar uma ajuda e vocês completam. Isso aqui, vocês não estão vendo o núcleo aqui. Então, tem uma camada bem externa. Isso aqui é uma camada de queratina. Isso aqui é para proteção. Isso aqui, então a gente pode ver que é a pele. Essa camada grossa aqui. Como vocês sabem que é a pele? Porque é um tecido grosso e aqui está o conjuntivo. Ou seja, o tecido epitelial em cima de um conjuntivo, né? Então, isso aqui é queratina. E qual o tipo de célula que a gente pode ver aqui?
Vocês estão vendo que as células, sempre que a gente vê no microscópio, o núcleo ele é a parte mais escura. Então, vocês estão vendo que está escuro, está bem achatadinho. Todas aqui, ó, bem achatadas. Tá vendo? Essas coisinhas brancas aqui, gente, são outra coisa, tá? Mas a gente está vendo aqui, são só as células que estão bem achatadas. Então, a gente vai falar tecido epitelial estratificado, porque tem várias camadas. De camada que tem isso aqui, é estratificado. Isso aqui é tudo camada, é estratificado. E agora, de acordo com o pavimentoso, que as células são pavimentosas. Só que tem mais uma classificação, tem uma queratina aqui. Então, estratificado. Eu acho que é o maior nome que tem. Quando o Germano ele pedir, classifica para mim é o tecido conjuntivo, não, desculpa, tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratizado. Sim, é um nome gigante, vocês vão ter que saber isso aí. Mas vão que dá certo. Ele sempre cobra isso porque é o nome mais difícil, óbvio. Tecido epitelial estratificado, tem várias camadas, pavimentoso, que são achatadas, queratizado, que tem uma camada de queratina. Só a pele que é assim, tá? Tem esse nome gigante, só ela. Então, não é difícil de saber. Alguma dúvida? Desculpa, Rick, repete para mim a classificação por causa da camada de queratina, por favor. Tá. Tecido epitelial estratificado, por várias camadas. Pavimentoso, porque as células são achatadas. Queratinizado, porque tem uma camada de queratina em cima da pele, que é de proteção. Então, tecido estratificado, pavimentoso, queratinizado. Eu acho que agora eu vou entender por que é classificado assim. Entendeu que a classificação é simples? Ou é estratificado, um dos dois. Ou tem uma camada de célula, ou tem várias. Então, já é a primeira coisa. O formato de célula pode ser ou é pavimentoso, cúbico ou prismático. A gente já aqui está o pavimentoso, aqui está o prismático, e aqui está o pavimentoso de novo, está bem achatadinho. Isso aqui agora, o que é isso aqui? Não sei. Vocês conseguem ver a célula aqui? Não consigo, tudo embaralhado. Só que eu consigo ver o núcleo. Mesmo que eu não estou vendo a célula, tudo embaralhado aqui, mas eu estou vendo o núcleo. Então eu sei que essa célula tem formato, porque o núcleo é redondinho. Então eu sei que é cúbica. Então classifiquem para mim esse tipo de tecido epitelial aqui, por favor. Seria simples? Simples, isso. Porque cada uma camada só. aqui é um lumen, né? Isso, tem o lumen aqui e tem aqui a camada reveste no lumen. Bem observado. Qual tipo de célula? É cúbica, você já falou, não? Pode falar. Não, cúbica. É redondinho, formato de lumen. Eu já falei, né? Desculpa, eu boiei aqui, eu acabei de falar. É isso, cúbica. A gente sabe porque é cúbica porque o núcleo é redondinho. Eu não estou vendo a célula separada, mas eu estou no núcleo. Então, quando vocês forem fazer a prova, eu não sei se ele vai perguntar para vocês classificarem agora, por a distância, mas aqui presencialmente vai. Né? E isso aqui, tem algum formato do dedo? Tem não. Tem célula aqui em cima. Tem alguma coisa a ver ela sempre ter lumen e ser cúbica? Ela vai ser cúbica por causa do tipo de tecido que vai ser aqui. Esse tecido aqui, eu acho que é o túbulo renal. É o túbulo do rim. Ele vai ser especializado em absorção. Né? Primeiramente por isso que é simples. Eu não lembro o que é cúbico, de fato. Mas eu sei que é para ficar bem, como é que eu vou falar? Cilíndrico, né? Para ficar um buraquinho mesmo, redondinho e resistente. Porque o pavimentoso, que reveste o vaso sanguíneo, ele é pavimentoso, ele é bem fino. E frágil, né? Esse aqui não, ele é mais resistente e ainda assim consegue abrir. Por isso que, na minha opinião, experiência. Aqui a gente está vendo um tecido que é bem estranho, desorganizado. Então a gente sabe que é um epitelial por quê? Porque tem um linha aqui, está revestindo alguma coisa, e embaixo tem um conjuntivo. Vocês não estão vendo a lâmina basal, porque ela não é visível. Mas a gente sabe que ela está aqui, ó, visível aqui, que está separando uma da outra. Mas ela existe aqui, a lâmina basal. A gente só não consegue ver.
Então, vou falar o que é aquela ali agora. Ele é um epitélio de transição, isso, ele não tem um formato específico, que são as células da bexiga, por exemplo. A bexiga, o uréter e o início da uretra, né, que é ali o seu sistema urinário. Elas não têm um formato definido, epitélio de transição. Por isso que ele é tão desorganizado assim. Acabou. Só isso. Simples, né? Alguma dúvida sobre aqui Só os isso. domínios, apical, basolateral? Pode falar. Alguém ia falar Para alguma coisa? você parece ser só, mas para a gente, no início, assim, é bastante. Né? Eu te entendo, é verdade, assim, mas eu acho que vocês vão pegar mesmo. É uma coisa bem simples quando olha. O que vocês têm que saber o que é a célula epitelial e qual a função dela. O que é uma célula epitelial? Qual que é a função dela? Revestir as cavidades, tal. Se vocês já pegaram aqui na aula. E os domínios, tem dois domínios principais, que é o domínio apical e o basolateral, que tem cada um desses domínios. Isso que vocês têm que saber. Se vocês vão pegar o apical e vão falar o que tem ele. Porque o Germano pergunta isso. O que tem o domínio apical e qual a função? Tem microvelocidade, tem glicocádio, tem cílios, a função vocês sabem. Está escrito aqui. E o basolateral? A gente vai encontrar no basolateral essas 5 especialidades. Né? Para que servem essas especialidades aqui? Para que esse domínio basolateral? Ele tem a especialidade que serve para quê? Para unir uma célula à outra, para conferir resistência, para conferir impermeabilidade, para conferir uma comunicação entre as células do epitelial. Por que elas têm essa especialidade aqui e as outras células não têm? Porque lembra que eu falei que ela é avascular? Então, elas se comunicam diferente, né? Uma com a outra, porque ela é avascular. Então, ela através de difusão, aquela coisa toda. Não confundir o desmossomo com M. Desmossomo é aquela coisa, a estrutura ali de filamento intermediário que uma célula a outra, na lateral ali. E o M desmossomo e a célula a membrana basal, da sua estrutura, seu suporte. Junção gap, eu acho que é de boa, o nome é different gap, né? Vocês vão ver que a comunicação, o próprio nome já fala que é comunicação entre uma célula e outra. Essa junção de oclusão, que você pode ficar meio confuso, mas lembra que eu falei que ela tem a principal característica de dar uma impermeabilização, né, na barriga ali, entre o domínio apical e o basolateral. Entre os dois domínios é a zona de oclusão que faz a impermeabilidade. E agora a parte que pode ser mais confusa para você é a classificação. Assim como o Germano falou, classifique o núcleo, a estrutura do núcleo. Isso aqui é um tipo de classificação também. Só que vocês classificar de acordo com 2 características só, que é o número de camada e tipo de célula. O número de camada pode ser uma camada ou várias. Quando tem uma camada é para absorção, quando tem é para proteção, para resistência, beleza. Formato desses 3, que é pavimentoso, cúbico ou prismático. Eu também. Vocês podem ficar confusos às vezes quando tiver um monte de célula assim, essa camada gigantesca, mas vocês veem que tem essa de camada aqui, é estratificado. Rick, Oi? a diferença do simples para o composto é a quantidade de núcleos, né? A diferença entre o epitélio simples e estratificado é o número de camadas da célula. Tem várias camadas. E como você sabe que tem várias camadas? Por causa dos núcleos. Aqui vocês estão vendo que tem um núcleo só. Aqui vocês estão vendo, aqui, ó, vocês estão vendo que tem um núcleo só. Dividindo o tecido conjuntivo tem um núcleo só. Aqui tem vários núcleos, ó, um em cima do outro. Então vocês estão vendo que tem mais camadas, estão estratificados. Entenderam bem essa classificação? E tem aqui uma exceção, que é o epitélio de transição, que é aquela que não tem um formato definido, tem vários formatos. Mas essas camadas influenciam na quantidade de núcleos? Se influencia o núcleo? As camadas? Cada célula tem um seu próprio núcleo. No
o tecido estratificado? Você pode formular a pergunta para mim, por favor? Eu não entendi sua pergunta. No tecido simples, essas células, são várias células, né, que compõem, né, tanto o simples quanto o estratificado. São várias células, né, juntas. No caso, o tecido simples é uma célula com um núcleo, e o tecido estratificado são várias É a células. mesma coisa, é uma célula com um núcleo, só que vão ser com várias camadas, uma em cima da outra. É a mesma coisa, a mesma Mas tipo de parece célula, que mesmo tem, núcleo. mas A parece que diferença tem é só isso. Mas parece que tem núcleos em cada Então, só que pavimento. lembra que vocês vão olhar o tecido epitelial, vocês vão olhar a célula que separa o meio intra aqui do lúmen. E o que está separando mesmo tendo várias camadas, a camada que está separando é essa primeira aqui, ó. Lembra que eu falei, gente, que o tecido ele tem a função de separar o que está aqui dentro do nosso corpo da cavidade, do buraco. Então, isso aqui é o intestino, isso aqui está separando ali de forma grotesca ali as fezes, tudo, da nossa carne, porque isso aqui não é de misturar, só a gente pega um monte de infecção. Esse tecido aqui está separando, está fazendo uma barreira protetora. Um exemplo, né? Então, a gente não vai olhar tudo isso aqui, a gente vai olhar só o que está separando, fazendo a divisão, que é só essa última camada. Então, vamos aqui, que eu acho que você ficou com parte aqui. O estratificado é pavimentoso. A gente está vendo aqui embaixo que tem célula cúbica, tem prismática, ok, mas o que está separando é só essa parte de cima aqui, ó. A gente está bem achatada. Então, é pavimentoso. No prismático é a mesma coisa. Aqui embaixo, elas estão cúbicas, olha. Estão redondinho. Só que em cima, que a gente quer olhar, estão prismática. Você está vendo, William? Que a parte de cima está prismática? O tecido epitelial, ele é justamente isso. Ele faz o revestimento. Então, ele é essa primeira camada aqui. Por isso que vocês não podem confundir. Ele é sempre a primeira camada. Ele é estratificado porque tem várias camadas antes de chegar na lâmina basal. Só que ele é prismático por quê? Porque ele tem essa estrutura de proteção prismática. É cúbica. Aqui é bem achatadinho, ó. Essa regiãozinha não é pavimentoso. Deu para poder esclarecer? Eu acho que pode ter mais pessoas com essa dúvida. Precisar repetir, eu repito. Tranquilo, sem pressa. Vim para isso. Então, entendeu que quando cai esse trem dessa grossura... gente, não esqueçam que para vocês dividir... A minha dúvida é o seguinte, por exemplo, esse slide aí, pavimentoso, cúbico, prismático, cada uma dessas células formando o tecido, ou seja, cada um desses espaços aí tem o tecido, o citoplasma e o núcleo. Esse azul é o núcleo da célula, não é? Esse azul é o núcleo da célula. Então, cada núcleo é uma célula. Então, se tiver um núcleo, é uma célula. Então, essa é a minha dúvida. No caso, o tecido simples, entendi. Ele é simples porque só possui... isso aqui é uma célula. Apesar de ter um núcleo pequeno aqui, ó, nesse pavimentoso, é uma célula grande. Só que lembrou aquele exemplo que eu falei que nem sempre vocês vão conseguir ver a célula, mas vocês vendo o núcleo, vocês vão saber que célula é. Foi esse exemplo aqui. Eu não faço ideia de onde a célula, tá tudo embaralhado, mas eu sei que o núcleo é redondinho. Então, eu sabendo que o núcleo veste, isso aqui é redondinho, eu sei. Conseguindo entender essa parte. Então, cada núcleo representa uma célula diferente. Aqui são várias células, porque são vários núcleos, mas o revestimento, que é o epitélio, que estão achatados, não é pavimentoso. Agora, vocês têm alguma ação? Acabou, viu? É pequeno, gente. Tranquilo. Então, eu vou parar a gravação para não ficar muito grande, tá?